pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo, né, sobre os sacramentos, vocês já viram o que é o sacramento, qual a importância, e vocês também viram que a gente tem 7 sacramentos na Igreja Católica, né? Nós temos o batismo, que é o sacramento da filiação divina e do ingresso no povo de Deus. Nós temos a crisma, que é o sacramento do Espírito Santo. Nós temos a Eucaristia, que é o sacramento que simboliza o alimento do povo que caminha sobre as luzes do Espírito. Nós temos o sacramento da confissão, que é aquele onde a gente pede perdão pelos nossos pecados e a gente se propõe a assumir uma vida nova em Cristo. Nós temos o sacramento da ordem, que é o sacramento que o cristão se torna um sacerdote e vive a serviço da comunidade. Nós temos o sacramento do matrimônio, onde o homem e a mulher se comprometem a constituir uma família cristã. E nós temos também a unção dos enfermos, né? Que é o sacramento de cura. Agora nós vamos falar sobre cada um desses sacramentos, explicando eles, falando quem pode fazer e como funciona. Nós temos o primeiro sacramento, que é o batismo, né? O batismo, todos os sacramentos, gente, eles têm uma palavra de fé e um gesto, né? No batismo, no caso, a palavra de fé é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o gesto é o derramamento da água na cabeça do batizado. Este sacramento, ele nos faz igreja, ele apaga o pecado original e, através dos pais e padrinhos, leva o batizado à conversão e à busca de Deus. A partir desse sacramento, nós começamos a fazer parte da família que é a igreja, né? Todo mundo pode fazer esse sacramento, você só precisa querer ser cristão. Geralmente, esse sacramento é feito quando a gente é criança, mas existem adultos que não são batizados e também podem ser batizados. Ele precisa de um padrinho, uma madrinha. Esses padrinhos, eles vão ajudar a gente na vida cristã, né, a seguir o caminho dentro da igreja juntamente com os pais. Aí nós temos também o sacramento do crisma, né? O crisma, ele é o sacramento da responsabilidade, pois quem o recebe já tem consciência daquilo que quer e do seu importante papel de soldado de Cristo, comprometido com a igreja na luta pela evangelização. A palavra de fé do crisma é: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. É onde a gente recebe então o Espírito Santo. E enquanto o bispo fala isso, ele faz o gesto que é a unção do crismando com o óleo santo do crisma, que ele unge a testa do crismando, né? Na crisma, a gente recebe os 7 dons do Espírito, que foi o que a gente estudou semana passada, né? Os 7 dons: sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade, temor a Deus. Esses 7 dons vão ajudar a gente no papel importante de um crismado, né? Qual que é o papel de um crismado? É seguir evangelizando, falando de Cristo. Para a pessoa fazer o crisma, ela precisa ser batizado, precisa ter feito a Eucaristia e também precisa ter o sacramento da confissão, que são os que eu vou falar daqui para frente, tá bom? Aí nós então vamos falar agora do sacramento da Eucaristia. A gente chama esse sacramento de sacramento do amor. Qual é a palavra de fé? Né? A palavra é: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. E o gesto é a pessoa receber o corpo e o sangue de Cristo, né? Na missa, o pão e o vinho é transformado em corpo e sangue de Cristo. E é isso que o cristão recebe na hora da comunhão, né? Este sacramento, ele pode ser feito por quem já foi batizado, né? A pessoa precisa de algumas condições para fazer esse sacramento. Precisa ser batizado, ter se preparado e feito sua primeira Eucaristia, estar em estado de graça, isto é, sem pecado nenhum. Por isso a importância do sacramento da confissão, que eu vou falar daqui a pouco também. A pessoa precisa estar em jejum eucarístico de pelo menos 1 hora, ter fé sobre as aparências do pão e do vinho, que neste pão e neste vinho está o corpo e o sangue de Jesus, né? E estar disposto a assumir o compromisso de comunhão decorrentes da Eucaristia. Então, para a gente receber a Eucaristia, a gente precisa estar com todas essas condições certinhas. E é o sacramento que vocês vão receber depois que terminar a catequese da primeira Eucaristia.
Eucaristia, né? Aí depois do sacramento da Eucaristia, nós vamos para o sacramento da ordem. O que é esse sacramento, né? A ordem é o sacramento que transforma o leigo em diácono, o diácono em sacerdote e o sacerdote em bispo. Então, ou seja, é o sacramento onde a pessoa vai se tornar padre e depois pode se tornar bispo, né? É o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É o sacramento do ministério apostólico. Possui 3 graus. A pessoa pode ser um diácono, né, que é o diaconato, e o presbiterato, que é para ser padre, e o episcopado, que é para ser bispo, né? Todos esses fazem parte do sacramento da ordem. Tem que se começar com o diaconato, a pessoa se torna diácono, depois se torna padre e depois se torna bispo. Não tem como uma pessoa se tornar-se diretamente um bispo, não. Ela tem que passar por essas etapas, né? O gesto da ordenação do sacramento da ordem é a imposição das mãos sobre a cabeça. O bispo impõe as mãos sobre a cabeça, e a palavra de fé é uma oração solene que se chama consecratória. É a oração do sacramento da ordem. Então, este sacramento, para a pessoa fazer ele, a pessoa precisa ser batizado, ter feito primeiro a Eucaristia, ter feito o crisma, né? E para poder se tornar então um sacerdote, certo? Para se tornar um diácono, depois um padre e um bispo, se assim for. Bom, nós temos também o sacramento do matrimônio. Este sacramento é a celebração do compromisso do amor confirmado entre o homem e a mulher que querem se unir e formar uma família cristã. O gesto desse sacramento é a bênção e a troca das alianças, né? E a palavra de fé: não separe o homem o que Deus uniu. O sacramento, diferente dos outros sacramentos, o matrimônio, diferente dos outros sacramentos, ele não foi constituído por Cristo porque ele é um sacramento anterior ao cristianismo, mas ele foi elevado à dignidade de sacramento por Cristo, que reconheceu alguma coisa de fundamental e boa na instituição matrimonial. O matrimônio é o amor. Ninguém consegue viver sem a presença e a amizade de outras pessoas. Ninguém está sozinho. No casamento, essa amizade é repartida entre o marido e a mulher, e também é repartida entre o casal e os seus filhos, e também com a comunidade onde eles vivem, né? Só Deus mesmo é capaz de ser sem defeito, fiel e amoroso, porque é difícil permanecer no amor sempre, né? Por isso que o matrimônio é importante, porque através da bênção de Deus é possível viver no amor, na fidelidade e, consequentemente, na felicidade, né? Para poder se fazer o sacramento o sacramento do matrimônio, a pessoa precisa ser batizada, ter feito a primeira Eucaristia e o crisma também, ok? Vamos agora para o próximo sacramento, que é o sacramento da reconciliação. Ou a gente também pode chamar ele de confissão ou penitência. A confissão, reconciliação, sacramento da penitência ou sacramento do perdão é um sacramento que envolve o perdão dos pecados perante o padre ou um bispo também, pode ser, que neste momento atua em nome de Cristo, onde a gente vai reconhecer que somos pecadores e a gente recebe através do Padre, em nome de Cristo, o perdão divino das faltas confessadas e também recebe uma penitência que serve para reparar os danos causados pelo nosso pecado. O sacerdote a quem a gente confessa os pecados é chamado de confessor, pois ele é um instrumento de reconciliação da alma com Deus e testemunha da compaixão e da misericórdia divina, né? Este sacramento, ele é pode ser feito por qualquer pessoa que seja batizada. Ele é um sacramento que tem como palavra de fé: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o gesto dele é a imposição das mãos também, que a gente impõe
padre ou o bispo impõe as mãos sobre a gente e fala, né? Eu te absolvo de seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente chega no sacramento da unção dos enfermos, né? Este sacramento é o sacramento da fortaleza de Deus, que demonstra a presença de Deus para as pessoas doentes e velhinhas. Esse sacramento não é para quem está à beira da morte, mas para aqueles que estão fracos fisicamente e querem a graça de Deus. O gesto desse sacramento é quando o sacerdote unge a fronte e a mão dos enfermos com um óleo especial para a unção dos enfermos. E a palavra de fé que o sacerdote fala é: por essa santa unção, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Deus, em sua infinita bondade, quis. Então, é assim que se recebe o sacramento da unção dos enfermos, né? Então, gente, esses são os 7 sacramentos, né, da Igreja Católica. Vocês estão no caminho. Os sacramentos é uma forma da gente caminhar dentro da igreja e se manter firme na fé, né? Vocês estão nesse caminho, vocês já fizeram o batismo, agora vão fazer a primeira Eucaristia, depois o Crisma, e alguns de vocês podem se tornar padres, né? Fazer o sacramento da ordem, outros vão adquirir o sacramento do matrimônio, mas o importante é que vocês tenham em mente que os sacramentos eles foram feitos para nos guiar dentro da igreja, para que a gente possa manter a nossa fé, certo? Tchau e até a próxima!